Vamos lá, como terminamos no nosso último encontro, a gente trabalhou o contexto dessas duas grandes bestas ou feras que aparecem no capítulo 13 de Apocalipse. Trabalhamos a identificação desses dois símbolos que aparecem ali, mas ficou a última parte do capítulo, que é um outro tema totalmente distinto dentro do próprio capítulo, na realidade é um tema dentro do tema, que é a questão do selo ou da marca da besta e de todas as correlações que essa simbologia traz. E é esse o nosso tema de estudo, de foco nesse encontro. Quando a gente pensa nessa questão, ou seja, quando a gente aborda o conflito que o livro de Apocalipse estabelece entre Cristo e Satanás, quando a gente vê a referência dessa grande disputa pela estrutura do que é a criação do mundo, na realidade, a batalha é por nós, a batalha é pelas pessoas que habitam o mundo, e, de alguma forma, a soberania de Deus está em xeque, está em questão nesse conflito. O capítulo 13 de Apocalipse é o divisor de águas dessa história do conflito e passa a demonstrar daqui para frente não só os detalhes desse embate entre Cristo e Satanás, mas também os detalhes de como essa história vai se encerrar. Então, o capítulo 13 abre essa nova parte do livro, que está focada particularmente no tempo específico do fim. A segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse, a segunda metade do texto, traz a figura de uma besta que sobe da terra, e essa figura dessa besta que sobe da terra, que na realidade é apresentada como aparência de cordeiro, mas que fala como dragão, ela tem uma incumbência, ela tem uma tarefa específica nesse contexto do capítulo 13, que é a revitalização do poder da primeira besta, aquela que teve uma ferida mortal e que depois a ferida foi curada. É no contexto da segunda besta que aparece o revigorar do poder da primeira besta. E para este poder é construída uma imagem, que é o retrato da junção da estrutura religiosa com a estrutura estatal para a recuperação do poder em caráter mais pleno ou em caráter absoluto no contexto da história final. E aí vem o ordenamento de que todos adorem a essa imagem que foi construída à primeira besta e referenciem e reverenciem o poder da primeira besta. É dentro desse contexto que o livro de Apocalipse encerra o pacote, encerra a sua descrição com o texto que está lá no último verso, na última referência, que é o verso 18. No contexto do verso 18, a gente tem duas outras coisas que aparecem, e essas coisas dizem respeito exatamente ao contraste entre duas grandes marcas, dois grandes selos ou sinais que se estabelecem a partir do capítulo 13. A primeira dessas referências, ou o primeiro desses sinais que aparece, é um sinal promovido pela besta, e esse sinal que demarca aqueles que seguem a besta, que adoram a sua imagem, que reverenciam essa coalizão que é feita entre o poder estatal e o poder religioso, de alguma forma estabelece esse paradigma da revitalização do poder da primeira besta. Em paralelo a isso, no capítulo 14, assim como aparecia no capítulo 12, a gente tem o povo de Deus manifesto que está sendo perseguido por esse poder. O povo de Deus é referenciado no capítulo 12 como aquele que é o restante da descendência da mulher, ou o remanescente da mulher. No capítulo 14 também ele aparece com essa mesma configuração, como aquele que é o remanescente, ou aquele que é o restante. Mas quando a gente olha especificamente o contraste com a marca da besta, é no capítulo 16, no capítulo 15, como uma referência superficial, e no capítulo 16 como uma referência absoluta, que se dá o desfecho do conflito, quando as pragas cairão sobre aqueles que serviram ou que reverenciaram a besta e a sua imagem. Para que as pragas caiam, é necessário que antes desse processo o povo de Deus seja demarcado, o povo de Deus seja selado, assim como aqueles que serviam a besta e adoravam sua imagem também eram marcados ou selados. Quando a gente trata dessas
dessas marcas ou desses selos que Apocalipse apresenta, basicamente o que a gente tem como ação, como pano de fundo principal da ação que leva ao selamento de um dos dois grupos, o tema é a adoração. Ou seja, a ação que leva ao selamento daqueles que seguem o anticristo é a adoração à besta e à sua imagem. A referência daqueles que servem a Deus também se faz pela adoração e completa a Deus e rendição ao seu poder. Quando a gente abre o capítulo 14, essa é a primeira referência que aparece lá, quando observamos o comportamento do povo de Deus, o comportamento dos fiéis de Deus, em resposta a um apelo, que é o apelo de que temam a Deus, deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a mar e a terra, e a fonte das águas. Dentro desse contexto de adoração, dois poderes se estabelecem como modelos antagônicos e não há uma terceira via. Só há, de fato, dois grandes grupos que se formarão, os que servem ao anticristo e os que servem ao Cristo. E a referência de ação é a adoração, a reverência ao seu poder. Quando a gente vê a sequência desses processos de marcação ou de sinalização ou de selos, são nomes similares que aparecem no livro de Apocalipse dentro desse contexto. Quando a gente olha para a besta e aqueles que lhe servem, o selo, ou sinal, ou a marca é posta na fronte e na mão direita. Quando observamos Deus, com o selamento do seu povo, o selo é posto na fronte ou no coração. São referências que aparecem do sinal, da marca ou do selo de Deus. No livro de Apocalipse, em particular, a ênfase maior está no selamento na fronte. Mas quando a gente olha a Bíblia por inteiro, tanto a fronte quanto o coração são demarcadores do selo de Deus. E isso oferta uma contraposição interessante entre esses dois símbolos. O primeiro nível, que é o selo na fronte, estabelece a rendição no sentido da vontade, da escolha, do livre-arbítrio, a um dos dois poderes. Ou eu exerço o livre-arbítrio na direção de Deus e lhe sirvo e lhe entrego as condições de ser o meu Senhor, ou eu sirvo a besta e reconheço como autoridade e entrego o meu livre-arbítrio ao exercício e finalidade dos propósitos da besta. Mas quando a gente olha o outro referencial, mão direita e o coração, aparece uma coisa interessante de contraste aqui. O selo na mão direita, que é a atividade ou a ação do ser humano, indicando, inclusive, no contraste daquilo que é a sanção dos que não servem à besta, a impossibilidade de poder comprar ou vender, ou seja, perdem a sua condição de cidadania, de trabalho, de exercer suas funções. Ou seja, a autoridade da besta é um desenho de autoridade absoluta que vai coordenar a atividade humana por completo, a vontade e as ações. Quando a gente olha para Deus, o livre-arbítrio é a marca de Deus e a entrega da vontade a Deus significa que voluntariamente nos colocamos diante ou nas mãos dele para executar aquilo que é o seu plano. Porém, quando o coração aparece em cena, duas coisas estão atreladas a essa expressão. Uma delas é a própria mente, mas a outra são todos os sentimentos humanos colocados a favor de Deus, naquilo que, quando observamos o cumprimento final da mensagem, aparece com uma referência explícita do caráter de Deus e de quem Deus é, o amor. E, portanto, essa expressão coração guarda duas coisas importantes. Não só a vontade, mas o exercício daquilo que é o pleno amor de Deus manifesto em seus filhos. Ao observarmos essas referências, à luz de Mateus, por exemplo, capítulo 24, os versos 12 a 14, se a gente lembrar do que está lá, aparece que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a expressão de referência para esse perseverar é o que estava no verso anterior, ou seja, aquele que perseverar no amor. E este evangelho, o amor de Deus, manifesto como testemunho por esses que servem a Deus, e esse testemunho ele é duplo, é o exercício da vontade, mas também o exercício do caráter ou do amor de Deus no sentido pleno. O testemunho será levado, pregado a todas as gentes, em todas as tribos, línguas, nação, e então vem o fim. Ou seja, o desfecho dessa história mostra um contraste importante. O egoísmo atrelado ao autoritarismo de Satanás.
e o amor de Deus manifesto nos seus filhos. Em contraste, esses dois elementos estão evidenciando quem segue a Deus e quem não segue. Na sequência, ainda falando sobre marcas ou sinais, a gente tem a questão do período. E ao observar a questão do tempo de manifestação desses sinais, o que a gente percebe é que eles acontecem em paralelo. Ou seja, quando o sinal da besta é proclamado a partir de uma referência específica que o livro de Apocalipse apresenta, o tempo do fim é o tempo desse chamamento à contrafação. Assim como a gente tem o sinal de Deus, ou o selo de Deus, também referenciado no tempo do fim. E o período que demarca esse selamento, tanto do povo de Deus, quanto dos que servem a Satanás, isso obviamente estamos falando no sentido mais agudo desse selamento, porque no processo de continuidade isso já vem acontecendo faz tempo. Mas há um momento específico em que o mundo inteiro terá que tomar uma decisão, e neste momento específico nós estamos na iminência das pragas, ou seja, o último tempo da história antes das pragas. Portanto, o selamento do povo de Deus é o antídoto às pragas, e o selamento dos ímpios, a partir da sua referência e reverência à besta, é a colocação sobre eles da indicação de que as pragas assolarão a este grupo, porque não tem o selo de Deus. Portanto, o tempo é o mesmo. Em paralelo, dois grupos estão sendo demarcados, um pela besta, outro por Deus, e esses dois grupos vão enfrentar o período das pragas de maneira diferente. O grupo de Deus enfrenta as pragas, vivendo a expectativa da chegada de Deus e a angústia final da incerteza que ainda paira sobre eventuais pecados que não tenham sido confessados e a sua salvação. Enquanto do outro lado, os ímpios, agora descobertos completamente da graça e do favor de Deus, recebem a paga daquilo que fizeram, e chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. É o tempo da queda das pragas, que antecedem a vinda de Jesus e a libertação do seu povo. Quando a gente observa, então, todo esse contexto que envolve os selos, envolve as marcas, a marca da besta e o selo de Deus, a gente tem que levar em conta o que significa, de fato, este selar ou este marcar do povo de Deus ou marcar daqueles que são inimigos de Deus. Uma característica interessante sobre essa expressão, sinal, marca ou selo, considerando o contexto e a época da escrita, é que a gente está abordando uma identificação que tem muito de ligação com a questão da realeza, com a questão dos decretos formais, dos períodos imperialistas ou monárquicos, do contexto bíblico. Mas não é só lá que a gente vê essas mesmas características quando estamos falando de selos que são produzidos por entes governamentais. E aqui tem um exemplo típico disso. As características usuais de identificação de um decreto ou de uma estrutura governamental que vá ser imposta como lei ou como forma de obediência, imposta como forma de obediência a uma população ou uma entidade ou instituição, é que você encontra pelo menos 3 ou 4 características comuns em todos esses processos, seja no período imperial, seja no contexto da atualidade. Você vai encontrar a identidade, ou seja, a referência de quem está produzindo essa lei ou esse decreto, o cargo, a ocupação ou função ocupada por essa estrutura, por esse poder que está instalando esse decreto, a jurisdição, ou a aplicação, ou a abrangência, e a vigência, o tempo referenciado de alguma forma nesse processo. Eu pus aí um decreto qualquer, aleatório, só para a gente perceber essas figuras. Por exemplo, logo na abertura desse decreto governamental, você encontra lá o nome da pessoa, o seu cargo, no caso aqui, um presidente da República Dominicana. Na sequência, você vai encontrar a referência do que se trata esse documento e a sua jurisdição, e você percebe isso na indicação de para quem deve ser encaminhado este processo. Aqui, envie-se a todas as instituições correspondentes para o seu conhecimento e execução. E a norma está aqui dentro. E, por fim, você vai encontrar a aplicação temporal, ou seja, quando isso entra em vigor, você tanto tem lá no cabeçalho quanto aqui embaixo, o processo da vigência. Aqui em cima, uma vigência aplicada. Prorroga por 45 dias o estado de emergência declarado.
e o tempo disso a partir da data que foi referenciado no processo. Ou seja, são elementos comuns de estabelecimento de decretos, de leis, de ordenamentos que exigem obediência. O que significa que quando falamos em marca da besta, ou selo de Deus, ou marca de Deus, estamos falando de encontrar estes elementos dentro deste contexto de ordenamento. Ou seja, que ordenamento é este que está em oposição? De um lado Deus, do outro lado a besta, ancorada, obviamente, pelo poder de Satanás. Quais são esses dois pontos de antagonismo que guardam essas características no tempo do fim? Referenciam uma necessidade de obediência com estes elementos presentes no processo. Se a gente observa a partir da referência última, que é o selo de Deus, ou seja, o que envolve na Bíblia selamento da parte de Deus, sinal da parte de Deus, marca da parte de Deus, que identifica o seu povo. Qual é o qualificativo, qual é aquele elemento que distingue o povo de Deus dos demais que fizeram outro tipo de escolha, e como isso é referenciado ao longo de toda a Bíblia, não apenas no livro de Apocalipse, mas na Bíblia inteira. Primeira coisa interessante, então, de fazermos é percorrermos os textos primários desta questão, que são os textos de Apocalipse que implicam esse processo do selamento. E, basicamente, são dois grandes textos em Apocalipse que referenciam o selamento, de forma bastante explícita. Não são os únicos, mas são os mais evidentes neste processo. O primeiro deles estava lá no capítulo 7 de Apocalipse, que já estudamos, e lá havia uma referência, uma ordem dada àqueles que estavam implicados à destruição da terra, que não danificassem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que houvessem selado nas testas os servos do nosso Deus. Se você vai a Apocalipse 9, essa mesma referência está lá, e foi-lhes dito que não fizessem dano aos mesmos elementos que estão no texto anterior, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Ou seja, existem duas referências no livro de Apocalipse: os que receberam o selo de Deus e os que não receberam o selo de Deus. Todos os que não receberam o selo de Deus receberam um outro selo, que é o selo da besta e da sua imagem. O que significa que somente esses dois grupos estarão presentes no desfecho da história: os que aceitaram Deus e foram selados por ele, e os que rejeitaram Deus e foram selados pela besta. Quando a gente observa a ordem sela antes que cheguem as pragas, antes que chegue o dano sobre a terra. O que significa que há um momento específico para isso acontecer no sentido final, no sentido de desfecho. Quando a gente vai ao texto de Isaías, olhando para o Velho Testamento, referências a respeito de Deus selando o seu povo, olha que curioso, o livro de Isaías, no capítulo 8, verso 16, apresenta o selo referenciado a um elemento específico do ordenamento divino, sua lei. E o texto de Isaías retrata dessa forma: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, Deus olhando para o seu povo e distinguindo o seu povo dos demais, tem uma expressão específica para isso, que é selar a lei no coração deles. Ou seja, o que de fato marca o povo de Deus é a qualificação, a obediência desse povo aos ditames, ao testemunho, à lei de Deus. É isso que distingue o seu povo. Se a gente vai a Apocalipse, isso também estava lá no capítulo 12, quando a gente observava a referência daquele que restou o restante da mulher, o remanescente da mulher. Eles eram caracterizados exatamente por isso: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E de forma bastante similar, o Velho Testamento retrata exatamente a mesma coisa. Se a gente continua esse percurso de observação do selo de Deus e das referências que esse selo traz para o seu povo, as cartas de João, no retrato específico do capítulo 2, também posiciona o povo de Deus dessa mesma maneira. E nesse sentido é curioso, porque João é chamado de o apóstolo do amor, amor esse que não raras vezes é confundido pelas pessoas com um estado de leniência ou de até leviandade da parte de Deus, no sentido de passar panos quentes do pecado.
e ser permissivo. Mas é exatamente o apóstolo do amor, João, que retrata qual é a qualificação do povo de Deus, dizendo: nisso sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que é um texto que se soma ao texto de Isaías, quando lá em Isaías é posicionado que o testemunho é resguardado, portanto a verdade, e a lei de Deus é inscrita, ela é implantada, ela é marcada, selada no coração dos filhos de Deus. Exatamente o que João está dizendo, em outras palavras, no contexto da sua carta. Aqueles que servem a Deus e que dizem que o conhecem, têm no seu coração o guardar seus mandamentos. Porque se não o faz, então seria considerado um processo mentiroso este chamado processo de salvação. A gente ainda pode continuar este processo, e aí a identificação específica dentro desses mandamentos do que de fato distingue o povo de Deus nos mandamentos. E continuando a leitura em Isaías, a gente vai encontrar uma outra referência, que é: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E ainda na continuidade dessa abordagem, em Êxodo, a gente encontra essa mesma referência. Guardarão, pois, o sábado, e os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Quando a gente olha essa expressão de guardar o sábado como um sinal perpétuo, algo começa a se desenhar em relação aos filhos de Deus e em relação à especificidade do tempo de vigência do sinal de Deus. O tempo de vigência daquilo que é o selo de Deus é eterno. Tanto que se a gente for ao final do livro de Isaías, no último capítulo de Isaías, a gente vai encontrar essa mesma referência ali. Depois da salvação, da redenção eterna, da Nova Jerusalém, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, todos virão adorar a Deus no seu santo monte. Ou seja, de fato, a aliança se estabelece como um modelo perpétuo que excede o período da redenção. Ou seja, ultrapassa o fim da história do mundo por toda a eternidade. E por isso, a aliança, o selo, o sinal era perpétuo. A gente ainda encontra uma outra referência importante no Novo Testamento, que é quando Jesus é questionado sobre isso, e ele coloca de forma explícita: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ou seja, o sábado é um sinal não só perpétuo, mas de identificação única do povo de Deus, que marca o remanescente final naquelas duas abordagens que o livro de Apocalipse faz. Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E quando a gente observa esse texto em Lucas, no capítulo 6, a referência é explícita ali. Cristo é o Senhor do sábado, portanto, aqueles que lhe adoram no seu dia são aqueles que o reconhecem como seu Cristo. E isso configura uma situação bastante interessante quando a gente lembra que do outro lado está o anticristo. Então, se por um lado eu tenho Cristo e o seu selo, do outro lado eu tenho o anticristo com um selo de contrafação, que constitui isso que o livro de Apocalipse vai chamar de a marca da besta. Portanto, a marca de Deus é o povo que lhe serve, adorando a Deus e reconhecendo a Deus como Criador, como soberano, como Rei do Universo, e aceitando aquilo que Deus estabeleceu na criação como o sábado de adoração. Lembrando que a criação termina exatamente assim. O último dia da criação, o 7º dia do processo, encerra com Deus santificando esse dia e estabelecendo a partir daí um marco perpétuo de referência à criação. Se a gente vai a Paulo, no capítulo 1 de Romanos, uma das coisas que leva ao paganismo e ao antagonismo completo contra Deus, e mais do que isso, a degeneração completa do ser humano, é não reconhecer a Deus como Criador. E uma das formas, na realidade, a forma central de reconhecimento de Deus como Criador, está no reconhecimento de que o sábado vem da criação. Por isso, o mandamento era explícito ao dizer que a referência do sábado
é porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, abençoou e santificou. E por isso, neste dia, todos os seus filhos lhe obedecem de forma completa e fazem aquilo que ele pede. Quando a gente observa, então, a marca da besta vai aparecer como um contraponto disso, como uma referência que muda aquilo que Deus estabeleceu. A primeira coisa que observamos quando lemos esse texto em Apocalipse é que aqueles que não aceitarem o sinal da besta, ou seja, quando a besta se estabelece como um poder absoluto, outra vez, quando a segunda besta, que é representada por um carneiro que fala como dragão, fornece o poder à primeira besta, cria para ela uma imagem e convoca todos aqueles que estão na terra para que a adorem, aparece então aquilo que será a forma de opressão. Todos aqueles que não reconhecerem a autoridade da besta morrerão, ou pelo menos serão indicados de morte. Ela marca, então, a todos os que lhe servem na mão direita e na fronte e, por fim, restringe a cidadania, a capacidade de trabalho ou a condição de vida de todos aqueles que não tenham a marca. Quando a gente pensa, então, no sinal que referencia a besta, o que a gente precisa lembrar? Primeira coisa, precisamos lembrar das coisas que a Bíblia já dizia a respeito deste poder. Se lembrarmos, no começo do capítulo 13 de Apocalipse, a besta aparece com os mesmos símbolos que estão presentes em Daniel 7, ou seja, estamos falando do mesmo poder. Aparece também com a referência do mesmo tempo, 42 meses no capítulo 13, 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, no capítulo 7 de Daniel. Os animais presentes na configuração da besta do capítulo 13 são os mesmos de Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, que é simbolizado pelo dragão ou pela besta em Apocalipse. Ou seja, são os mesmos símbolos, o mesmo poder. O que significa que, para eu entender o que esse poder faz, eu precisava voltar a Daniel e lembrar dos detalhes que estão lá. E a primeira coisa que chama a atenção é que esse poder, essa besta, ela fala contra Deus e persegue o povo de Deus. Fez isso durante 42 meses e prosperou até que lhe foi tirado o domínio. E voltará a fazer outra vez isso quando lhe for conferido novamente o poder e a autoridade plena pela segunda besta. Ou seja, o mesmo poder vai agir da mesma forma. Portanto, vai falar contra Deus e vai perseguir o povo de Deus. Mas não só isso. Ele mudou os tempos, as festas religiosas e a lei de Deus. Voltará a fazer a mesma coisa. O que significa que a sua autoridade será imposta por meio da falsidade que esse poder constrói, que esse poder elabora. E o ponto central que estabelece antagonismo com Deus é a sua lei, é exatamente aquilo que Deus escreveu ou marcou no seu povo. Portanto, o antagonismo se dá contra Deus, contra o povo de Deus, exatamente por uma estrutura chamada sua lei. Se a gente continua observando as referências desse poder lá no capítulo 13, o verso 5, o tempo é o mesmo, 42 meses, e o exercício é o mesmo, produção de blasfêmias, alteração da verdade e perseguição do povo de Deus, até que esse poder é retirado e ferido mortalmente. Essa estrutura vimos na lição passada, que vai, num tempo definido de profecia, entre os anos de 538 e 1798, exatamente os 42 meses de domínio, os 1260 anos de domínio do poder episcopal, do poder cristão romano medieval. É esse mesmo poder que se levanta uma segunda vez para exercer de forma absoluta novamente o poder sobre o mundo. Aonde está o ponto de antagonismo, que foi a produção do período medieval e a marca registrada de distinção deste poder? Há alguns textos interessantes para a gente se lembrar que fazem parte dessa construção histórica. O primeiro deles é esse, talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O santo dia, o sábado, foi mudado para o domingo. O dia do Senhor, dies Domini, foi mudado, não por alguma ordem encontrada nas Escrituras, mas pelo senso da igreja sobre o seu próprio poder. As pessoas que pensaram que as Escrituras devam ser a única autoridade deveriam, logicamente, tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado.
Esse é um texto que me chama sempre a atenção, porque ele estabelece duas coisas de antagonismo explícito. A primeira delas é que, na Bíblia, não há sustentação para a alteração do sábado para o domingo. A alteração é um determinismo da igreja. E se você quiser seguir a Bíblia, há um conselho vindo deste jornal, particularmente um jornal de produção católica, que o único povo que de fato segue a Bíblia neste contexto específico da guarda do sábado seriam os adventistas. Mas não só isso. Se a gente continuar o desenho histórico, uma outra referência interessante da história do domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da observância do sábado é a prova deste fato. Está no The Catholic Record, de Londres, London, Ontário, setembro de 1923. Se a gente pega um outro texto de mesma referência, o domingo é uma instituição de caráter católico e seu chamado à observância pode ser defendido unicamente por princípios católicos. Do início ao fim da Bíblia não existe nenhuma única passagem que suporte a transferência da adoração semanal pública do último dia para o primeiro. Ou seja, o domingo é a identidade deste poder. É a identidade que marca a sua autoridade, que marca a sua referência de supremacia à Bíblia e marca a questão da obediência que é imposta a todos os que aceitam esta determinação. Ou seja, quando olhamos o poder estabelecido na primeira parte do capítulo 13, identificado na história como o romanismo medieval, a segunda parte de Apocalipse 13 diz que esse poder será revitalizado, portanto é o mesmo romanismo medieval, com as mesmas estruturas, porém agora exigindo uma marca definitiva ao mundo, rendendo autoridade, rendendo todos aqueles à sua própria autoridade. Portanto, aqui a gente consegue agora estabelecer um contraste importante no livro de Apocalipse, que é a identidade destes dois selos. No primeiro bloco, que é o selo da besta, ou a marca da besta, a gente tem a identidade, a própria besta, o romanismo cristão. A gente tem o cargo referenciado enquanto soberano dos reis da terra, que é o que aparece tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 17, quando a gente observa a extensão desse poder e todos aqueles que estão comunados a ele. Principalmente se observarmos a primeira referência do capítulo 13, quando todos os reinos da terra estão configurados nessa besta como sendo parte da sua autoridade. Ela tem a figura de todos os reis da terra, representados nos 4 animais, nos 10 chifres que ali aparecem. Se a gente observa a sequência, a jurisdição, o poder da besta, ele é imposto a todos os que habitam a terra. Aqueles que não lhe obedecerem perderão a possibilidade de vender ou comprar, o exercício da sua cidadania e liberdade. E, mais do que isso, a proposta é de que esse selo seja perpétuo. Ou seja, não tenha mais parada, ele seja um selo absoluto e que fique como definitivo de distinção. Todos os que rejeitarem serão exterminados, serão destruídos. Se a gente olha o selo de Deus, o que aparece lá? O selo de Deus tem uma identidade. Deus é quem fez todas as coisas e é Ele quem estabelece o selo e solicita que o seu povo seja selado. Mais do que isso, ele referencia o seu cargo. Ele faz isso porque ele é o criador de todas as coisas e, portanto, pode ser o soberano de todas elas. A abrangência do selo de Deus são céus e terra. Portanto, diferente da marca da besta, que é sobre os que habitam a terra, a marca de Deus é uma marca universal de autoridade. Mais do que isso, o selo de Deus também aparece como perpétuo. E aqui há uma distinção. O perpétuo do selo da besta é o perpétuo restrito à terra, o perpétuo do selo de Deus é perpétuo pela eternidade. Portanto, a contrafação guarda elementos similares ao selo de Deus, embora não sejam iguais na sua forma absoluta. Se a gente trouxer isso para o outro campo, que é o campo da contrafação, quais são os dois elementos distintivos? A contrafação implica adoração, tanto quanto o selo verdadeiro implica adoração. Portanto, a adoração tem o diferencial no dia. Os que estão na contrafação adorarão ao seu Deus, aquele a quem eles escolheram servir, no sábado espúrio, ou no sábado falso, ou no domingo, estabelecido como distintivo. O verdadeiro selo de Deus se reproduz na criação,
no sábado perfeito de Deus. E, portanto, a resposta esperada daqueles que vivem no último tempo da história vai ser uma resposta bastante simples. De um lado, os que servem a besta e sua imagem e a adoram, estabelecendo o domingo como seu dia de reverência, e os que estão ao lado de Deus e que seguem aquilo que foi estabelecido na criação como referência absoluta, como referência fundamental, como referência única e exclusiva, por entenderem Deus como soberano. Essa história se conclui, portanto, com a referência deste poder. E aqui começa a parte mais polêmica do texto do capítulo 13, a mais complexa, eu diria, por conta de várias questões. A primeira dessas questões é que é um texto ainda por se cumprir, no sentido de que a parte segunda do livro de Apocalipse está todinha pela frente, está todinha a se cumprir. E toda vez que você tem uma estrutura que está por se cumprir, você guarda algumas peculiaridades que podem ofertar divergências. E esta não é uma situação única, esse é um desses textos que gera muita divergência ou muita polêmica ao longo de todo o tempo, desde a escrita de João até hoje. Do que trata o capítulo 13, o verso 18? Ele identifica a besta com uma referência explícita, dizendo: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Nada tem causado mais polêmica e mais discussão ao longo da história do que esse tal número, 666. Seja pela questão icônica do próprio número, seja por tudo que está envolvido ao redor dele no livro de Apocalipse. Mas, sem entrar nas polêmicas, mas entendendo quais são as possibilidades que a gente tem de interpretação, a gente tem hoje, basicamente, duas grandes referências de interpretação, duas grandes correntes de interpretação a respeito desse número e deste texto. Nenhuma delas absoluta, nenhuma delas sem problemas, todas elas têm coisas interessantes na observação e algumas falhas no sentido de algumas lacunas que ainda não estão preenchidas, que geram então o espaço para discussão, o espaço para polêmica. A primeira dessas correntes, a respeito do número 666 e da identificação da besta, é a corrente que interpreta esse texto como parte do simbolismo, como um desenho eminentemente simbólico dentro do capítulo 13. E aí o olhar para esse número é um símbolo mais aberto, metafórico, a respeito do seu significado. E basicamente, essa interpretação simbólica vai dar conta de que se a besta é simbólica, a imagem é simbólica, o nome, então, também é simbólico, o número que aparece aí também é simbólico, o selo também é simbólico e a marca também é simbólica. O que é verdade quando a gente fala da besta, da imagem, do selo, da marca, afinal de contas, não vai ter um selo impresso, tatuado na testa ou na mão, e Deus também não vai fazer um selo tatuado na testa dos seus filhos. Ou seja, de fato, o texto é simbólico quando fala em selamento do seu povo. E a discussão paira, então, sobre o fato de se o nome e o número representados aí também sejam simbólicos. E, em caso sejam simbólicos, quais seriam esses símbolos? Então, a proposta para a corrente que adota o modelo simbólico é a proposta de contraste entre a verdade e o erro, entre a contrafação e a apresentação verdadeira de Deus, onde a contrafação é manifesta, neste caso, o 666, como uma apologia à tríade do engano, ou seja, se de um lado eu tenho a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, do outro lado eu tenho a tríade do engano, podendo ser manifesta pela besta, pelo falso profeta e pelo dragão, ou pelos três espíritos imundos que aparecem lá em outra referência de Apocalipse. Ou seja, o simbolismo é entre a verdade e o erro, onde o 6 é um símbolo numérico que remete à imperfeição, e o 7, um símbolo numérico que remete à perfeição. E, em contraste, esses dois símbolos estão apresentando a natureza do conflito, a verdade e a contrafação. Parte dessa simbologia remonta a referências de Babilônia e do tempo antigo. Então, o adotar o simbolismo como referência remete a algumas coisas peculiares do mundo antigo, como, por exemplo, a construção da estátua de Nabucodonosor, que tinha uma forma perfeita em termos de simetria, de 60 por 6, o que evoca a referência do número de Apocalipse. A questão da orquestra, que tocou naquele contexto, que tinha uma referência de 6 instrumentos. Os materiais, por exemplo, referenciados nos
símbolos de paganismo da Babilônia. Se a gente abre o texto que fala de Belsazar e as divindades que Belsazar estava adorando e a quem rendia sua vontade, antes da interferência de Daniel, naquele símbolo clássico do Mene Mene Tekel Upharsin, escrito com mão de Deus na parede, são ídolos de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. 6 símbolos. Apocalipse, por sua vez, também traz 6 vezes a expressão Babilônia no livro inteiro, o que é curioso, em contraste com as vezes em que aparecem as referências ao 7, na simbologia de Apocalipse. 6 na mitologia babilônica é pontuado como a referência de um deus menor, assim como 60 era o símbolo do deus maior e 600 era o número do panteão, o que também evoca as discussões do 666, principalmente porque o poder manifesto por essa besta, ou o poder representado por essa besta em Apocalipse, também é chamado de Babilônia, quando a gente vai a Apocalipse 17. Se a gente observar, além dessa questão, outro símbolo típico do paganismo antigo, inclusive na Babilônia, você tem um amuleto típico de época, que é o amuleto Sigilla Solis, que é o amuleto ao Deus Sol, usado pelos sacerdotes como um peitoral. Até como um contraste interessante, o peitoral dos sacerdotes pagãos versus o peitoral do sacerdote hebreu. Esse amuleto tinha 36 constelações, e essas constelações pontuadas em um quadro perfeito de 6 por 6, onde os números de 1 a 36 estavam dispostos, formando em cada coluna a referência direta de soma de 111, ou seja, as 6 colunas presentes nesse quadrante totalizam 666. Portanto, uma alusão importante do símbolo que está retratado em Apocalipse, no capítulo 13. Ou seja, há uma sustentação importante para a ideia simbólica de representação desse número, quando a gente olha para essas referências. Porém, como eu falei, nenhuma interpretação está livre de alguma dificuldade. E, nesse caso, essa apresenta algumas dificuldades. A primeira delas é que a expressão calcule fica no vazio. Ela fica no vácuo neste contexto. A segunda expressão que fica em aberto é de que seja o número de um homem. E a terceira, de que seja o número do seu nome. E, portanto, descolaria de um desenho simbólico generalista. Esses 3 elementos são elementos que carecem de explicação e ofertam dificuldades para quem adota essa interpretação. Como eu falei, isso não é diferente nas outras interpretações. O que significa dizer que o cuidado, neste caso, é em a gente perceber onde estão as falhas, as lacunas possíveis de interpretação, pela ausência de dados suficientes, e, embora a gente possa adotar uma ou outra interpretação, lembrar que ela é uma interpretação por escolha, mas não definitiva. Há algo mais amplo na profecia que identifica o poder, e a gente não precisa necessariamente deste texto do verso 18 para referenciar todo o resto que estava no capítulo 13. A segunda forma de interpretação, também adotada para esse texto, é uma forma literal, usando aí o fenômeno da gematria, que é o fenômeno de você usar números atrelados a letras, quantificando nomes. Isso nada mais é do que o clássico dessas interpretações, clássico histórico dessas interpretações do 666, que é tentar descobrir qual é o nome que, somadas as letras, gera o número 666. E por isso, esse tem sido um texto de infinitas possibilidades ao longo da história, porque em cada uma das fases da história, pessoas têm se levantado com propostas de nomes que resultam no mesmo número, 666. O clássico que muitos de nós recebemos dentro do nosso tempo histórico a respeito do 666 é a aplicação a um título papal, ou a um título atribuído usualmente à figura papal, ou tomado como tal, chamado Vicarius Filii Dei, ou vigário do Filho de Deus, ou substituto do Filho de Deus. E a soma desses algarismos na forma romana, pela língua latina, resultariam exatamente em 666. Isso se tornou um clássico ao longo da história, já desde do século XVI, essa abordagem
tem sido feita por diversos estudiosos ao longo do tempo, aplicando essa expressão ao símbolo específico de 666. Mas ela não é a única expressão que já foi usada para esse número. Há uma infinidade de nomes para os quais já foram atribuídos de formas variadas essa nomenclatura. Uma coisa importante neste ponto da escolha usual de nomes ao léu, feitas ao vazio, feitas ao acaso. A gente não pode optar por um nome separado do restante do capítulo 13. Como o capítulo 13 é bastante explícito na identificação de quem é o poder que essa besta representa, o poder romano medieval, é dentro deste poder que eu teria que referenciar essa titulação ou esse nome que daria vazão ao número. Ou seja, eu não posso aleatoriamente pegar o presidente dos Estados Unidos ou pegar um nome famoso de ícone de música ou qualquer outro nome na história e tentar somar e ver que número dá. Porque fazer isso seria eu tirar esse texto do contexto isolado e então tentar adivinhar um número que batesse com um nome. O texto é explícito em dizer que esse é o nome da besta. Esse é o número do nome da besta. Portanto, ele identifica um poder que está explícito no capítulo 13, independentemente deste texto. Ou seja, mesmo que eu tirasse o texto do verso 18, os outros versos todos me mostram quem é o poder. Portanto, a discussão aqui é se esse número identifica uma pessoa ou identifica um poder de forma simbólica. Essa é a discussão entre os que usam a interpretação literalizada, aplicando o fenômeno do número versus nome, ou aqueles que aplicam a simbologia, dizendo a contrafação entre o bem e o mal. De onde vem essa expressão, vicarius filii Dei, no contexto histórico, de onde surge essa interpretação? Há algumas coisas interessantes quando a gente começa a varrer a história, especificamente para tentar identificar isso. Peguei alguns textos bíblicos em traduções eminentemente católicas, nesse caso, para a gente ver o que esses textos estão dizendo lá, na explicação destas Bíblias. Então, na Bíblia de Jerusalém, que é um clássico, uma das Bíblias que eu mais gosto, inclusive, para estudar, você tem uma referência de rodapé que diz, em grego e em hebraico, cada letra tinha um valor numérico, segundo o lugar do alfabeto. O número de um nome é o total de suas letras. E essa é a explicação que se dá ao verso 18 de Apocalipse 13, na Bíblia de Jerusalém. Obviamente, quando eles vão aplicar o nome e o número, eles aplicam o nome e o número lá atrás a uma referência dos Césares romanos. Se a gente vai a Tebe, que é uma outra Bíblia clássica, também interessante, ela traz uma nota de rodapé na sua explicação do verso 18, dizendo a interpretação gemátrica deste número deu lugar, no discurso dos séculos, a especulações infinitamente variadas, o que concordamos em gênero, número e grau. A maior parte delas pretende reconhecer um personagem histórico. Por outro lado, alguns pensam que 666 significa imperfeição radical, uma vez que o 7 é símbolo da perfeição. Portanto, a Bíblia Tebe, também uma Bíblia católica, apresenta as duas hipóteses de interpretação. A hipótese de aplicar o modelo da gematria fazendo correlação do número e nome, ou explicitando que alguns outros fazem a opção pelo número implicando simbolismo. A expressão específica, então, do vicarius filii Dei, que daria uma contagem semelhante ou análoga a 666, vem de onde? Basicamente, ela vem de um lugar, enquanto o mundo antigo, ou seja, a citação mais antiga que a gente encontra da expressão vicarius filii Dei é de um documento católico, um documento que, na realidade, é um documento que depois se manifestou como um documento falsificado, que era um documento que descrevia a autoridade da igreja e a recepção da autoridade da igreja a partir de Constantino. E esse documento dava conta, no seu texto, de Pedro como sendo o vigário, o substituto do Filho de Deus, vicarius filii Dei, como o primeiro dos clérigos católicos ou dos papas católicos na história, e a partir daí toda a autoridade que se estabelece para os próximos a partir dele. Esse documento ele é um documento polêmico porque ele era tido como o documento que dava autoridade e posse das coisas que a igreja tinha a partir de Constantino, o imperador romano. Porém,
muito tempo mais tarde, esse documento foi dado como um documento que não foi escrito lá no tempo de Constantino, no século IV. Teria sido forjado em alguma coisa aí perto do século VIII, e esse forjar do documento tinha um contexto político de manutenção de autoridade e posses da igreja, ou seja, alguém dentro da igreja falsificou o documento para gerar a autoridade necessária que a igreja precisava naquele contexto. O interessante é que, apesar disso, apesar da gente ter esse documento como falso, dentro de uma análise feita por um dos secretários do Vaticano no século XVII, século XVIII, se não me falha a memória, o que acontece é que, apesar dessa contestação, esse documento foi aceito na forma, eu não estou discutindo o documento no sentido da posse da igreja, mas na forma do texto, ou seja, com a indicação de titulação, ele foi aceito pela igreja durante todo o período da sua manutenção enquanto documento verdadeiro. Ou seja, por mais de 800 anos, esse documento foi aceito como verdadeiro e ninguém contestou os termos desse documento. O que significa que a expressão Vicarius Filii Dei era uma expressão conhecida, mas não só conhecida, como aceita. Eu posso contestar o documento, mas eu não posso contestar a nomenclatura que o documento usa, porque ela foi aceita por um período bastante longo na igreja. Outro documento interessante que cita essa mesma expressão é a Sacrosanta Concilia, que é um documento que faz uso daquele primeiro documento para uma outra referência, ou seja, ele é um documento de concílio da igreja, reconhecendo a autoridade episcopal, e dentro desse reconhecimento aparece a citação lá dentro, que é a citação do Vicarius Filii Dei. E esse é um documento vigente na igreja. Portanto, a discussão agora é saber se esse título pode ser um título assumido ou não pelo episcopado. O fato é que ele é um título presente na literatura romano-cristã. E uma vez presente e não contestado, ele poderia até ser usado como a referência que foi. A polêmica grande sobre esse texto se dá em uma outra situação, que é a situação de que no século XIX e XX houve um debate sobre a inclusão desse documento, ou inclusão dessa titulação, na mitra ou tiara papal. E isso gerou uma confusão de debates, em primeiro lugar porque a publicação inicial se deu por um jornalista num periódico católico por 2 vezes, em 1914 e 1915, dando conta de que a mitra ou tiara papal tinha essa inscrição, Vicarius Filii Dei. Posteriormente, esse documento foi desmentido pelo mesmo jornalista, dizendo não há como comprovar que existiu alguma mitra ou alguma tiara que tenha essa titulação. E em função dessa polêmica, principalmente porque uma parte dessa polêmica tem o dedo de um editor de um editor adventista que alterou uma das fotos tiradas das mitras papais para uma ilustração de um panfleto que falava a respeito da marca da besta. E esse panfleto foi usado largamente durante um tempo como parte da ilustração deste comunicado. E isso gerou o que a gente chama de lenda urbana que se espalha entre pessoas a partir de uma foto adulterada. Depois isso é corrigido, é retirado esse desenho, mas a lenda ficou. E agora a pergunta que fica sempre quando se aborda o Vicarius Filii Dei é: Vicarius Filii Dei pode ser usado como uma referência de titulação papal e pode ser usado como uma referência que indica essa numeração 666, ou essa polêmica invalida toda essa indicação? Isso não terá solução fácil, não terá solução, diria eu, talvez nunca. O fato é que, qual é a grande dificuldade do uso do Vicarius Filii Dei no contexto desta profecia? A dificuldade está exatamente por conta da polêmica da mitra e da polêmica sobre a autenticidade ou forjado do documento da Donatio Constantino. Ou seja, se a gente pontuar que o fato desse documento que foi atribuído a Constantino ter sido falsificado pela igreja dentro de um contexto político, e o fato da polêmica da mitra nunca poder ser provada de que havia ou não essa titulação, em todas as mitras que se conhecem não há essa inscrição, o fato de existirem essas duas polêmicas invalida a aplicação da titulação, uma vez que a igreja reconheceu essa titulação
no sentido de reconhecer o nome, ainda que não reconheça como um título papal, porque o título papal oficial é Vicário Christi, ou seja, vigário de Cristo e não Vicarius Filii Dei, mas a expressão Vicarius Filii Dei está em documentos da igreja oficiais, como o caso do concílio. O que significa dizer que, longe disso se resolver, essas duas polêmicas lançam uma confusão importante sobre a adoção desses símbolos. Ou seja, tanto no primeiro caso quanto no segundo, a gente fica com situações em aberto. Quais são as conclusões, então, que a gente tira olhando para o capítulo 13 e que usa, de fato, com propriedade para a interpretação desse capítulo? A primeira delas é que, com solidez histórica, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, de que o poder representado no capítulo 13 de Apocalipse é o romanismo cristão medieval. Seja porque o tempo é preciso, seja porque as atitudes, as ações são conformes àquilo que o texto descreve e a história apresenta. Ou seja, houve uma alteração da lei de Deus e ela foi feita no período medieval. Houve perseguição do povo de Deus, isso foi feito amplamente no período medieval. Houve a blasfêmia no sentido de assumir o perdão como prerrogativa da igreja, a salvação como prerrogativa da igreja, a excomunhão como prerrogativa da igreja, colocar ou tirar pessoas do céu, a salvação e a redenção a partir da igreja, todos esses elementos são blasfêmias no contexto bíblico, que são atribuições de Deus. A ferida mortal foi curada, conforme previsto na profecia, lá em 1929, por Mussolini. A negação da Bíblia frente à tradição, que é colocada acima da Bíblia, é uma marca registrada da adulteração da verdade, descrita em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, e em Apocalipse, capítulo 2 e 3, capítulo 6. Além disso, a alteração da verdade, criando doutrinas falsas, como imortalidade, sacrifícios, perdão de pecados pela igreja e confissão, todos esses elementos são elementos antibíblicos. E, por fim, o decreto dominical, no contexto medieval, e a sua futura repetição como sinal último de poder revitalizado dessa mesma estrutura. Ou seja, a gente não precisa do verso 18 para referenciar quem é o poder. O verso 18 é só o plus desse fenômeno. O que significa que entrar na polêmica e acirrar a discussão é literalmente perda de tempo. Você pode adotar uma interpretação ou a outra e aguardar quando se cumprir, para ver qual delas vai se materializar como mais efetiva. O fato é que as duas descarregam a essência sobre a mesma estrutura, sobre o mesmo poder. Ou seja, não vale a discussão, não vale o debate, nesse sentido, em função de que os outros textos são muito mais fortes e mais explícitos na interpretação. Portanto, que advertências ficam do capítulo 13 importantes para o povo de Deus do último tempo? Primeiro, o preparo, que deve estar muito mais ligado ao processo de comunhão com Deus do que as discussões periféricas dos cumprimentos proféticos ou dos elementos proféticos. Segundo, a fidelidade, que é o ponto nevrálgico dessa questão. Ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos, respeitar sua vontade e manter a verdade. E, por fim, o conhecimento. Entender as profecias no seu escopo geral, principalmente na descrição de o que vai acontecer, e não como as coisas vão acontecer. Concentrar foco nos eventos que vão ocorrer, para que quando ocorram saibamos que são os eventos que a Bíblia havia apontado, e não nos perdermos em debates infindáveis nas peculiaridades ou nos detalhes do como as coisas vão acontecer. E aguardar que no tempo certo elas vão se descortinar. E por fim, a maior de todas as advertências, que já é a introdução do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os fiéis de Deus, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem firmes, fiéis a Jesus. Que seja essa a nossa realidade, que a percepção clara do embate que está se desenhando pela frente nos mova na direção de aprofundarmos a comunhão, de aprofundarmos o conhecimento e de mantermos a fidelidade a Deus, para que quando formos requisitados a nos posicionar nessa divisão binomial, servir a Deus ou ao inimigo de Deus, guardar o sábado ou desistir dele, que tenhamos a condição de firmeza, não só a coragem, mas a força necessária para escolher de maneira correta naquele tempo. Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe, é o que eu desejo para vocês e para mim, até que Cristo venha. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela certeza que temos do tempo em que vivemos, te agradecemos pela manifestação do teu Espírito e principalmente
pela esperança de que a tua breve volta se cumpra ainda em nossa geração. Isso tudo te pedimos, com porção dobrada do teu Espírito, para que possamos preparar-nos e manter-nos firmes para a pregação última do Evangelho, que lhe pedimos por Jesus. Amém.